Você já imaginou uma tempestade tão forte que parecia que o próprio céu e a terra iriam se rasgar? O vento cortava como lâminas afiadas, e as ondas do mar se erguiam, prestes a engolir tudo em seu caminho. O medo tomava conta de todos, pois parecia que a morte estava certa. Mas no meio dessa fúria da natureza, algo extraordinário aconteceu. Jesus, o homem que muitos seguiam como mestre, estava ali em um barco com seus discípulos. E o que aconteceu em seguida desafiou toda a lógica e explicação humana. Nesse momento, ele não apenas acalmou a tempestade, mas mostrou o poder absoluto sobre os elementos da criação. Ele não era apenas um homem comum, mas o próprio Filho de Deus, que tinha autoridade sobre tudo o que foi criado. E mais, ele desafiou a morte diante de seus seguidores, deixando uma lição que ressoa até hoje. A história de Jesus acalmando a tempestade no mar de Galileia é um dos milagres mais impressionantes, pois revela não apenas seu poder divino, mas também a sua profunda compaixão. Ele não estava apenas controlando os elementos naturais. Ele estava mostrando aos seus discípulos que, não importa quão grande fosse o perigo, sua presença trazia paz. Mas o que mais essa história pode nos ensinar? Quais são as lições ocultas que podemos aplicar à nossa vida? Antes de mergulharmos nesses mistérios profundos, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias bíblicas emocionantes. Prepare-se para embarcar nesta jornada de fé, poder e revelações. O Mar de Galileia era conhecido por sua tranquilidade, mas também pela rapidez com que tempestades violentas surgiam devido à sua localização geográfica. As montanhas ao redor criavam um efeito que intensificava os ventos repentinos, e em questão de minutos, o que parecia ser uma água calma transformava-se em um mar revolto com ondas gigantescas, como se a própria terra estivesse em guerra com o céu. E foi exatamente isso que aconteceu. Era uma tarde comum quando Jesus e seus discípulos embarcaram em um barco para atravessar o mar. Como sempre, a presença de Jesus trazia conforto e segurança, e os discípulos não imaginaram que aquele seria um momento de teste para a sua fé. A viagem parecia ser tranquila, até que uma tempestade imprevista apareceu no horizonte. O vento começou a soprar com força, as ondas aumentaram rapidamente e logo o barco estava sendo lançado de um lado para o outro. Os discípulos, homens experientes no mar, começaram a perceber que não poderiam controlar a situação. O medo tomou conta deles. Alguns deles já haviam enfrentado tempestades antes, mas nunca algo tão forte e imprevisível. O barulho das ondas quebrando contra o barco era ensurdecedor, e a água estava invadindo o interior da embarcação, deixando-os com a sensação de que a morte estava próxima. Enquanto tudo isso acontecia, Jesus estava dormindo tranquilamente, aparentemente imune à tempestade que assolava o mar. A calma de Cristo diante do caos foi a primeira lição que seus discípulos aprenderiam naquele momento. Eles, desesperados, acordaram Jesus, gritando: "Mestre, não te importas que pereçamos?" Este grito de desespero é um reflexo da experiência humana diante das dificuldades. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, como se Deus estivesse distante quando enfrentamos nossas tempestades pessoais. Mas Jesus, com sua serenidade, estava prestes a mostrar que mesmo nos momentos de maior desespero, Ele sempre está no controle. Com um simples comando, Jesus despertou e com autoridade disse: "Silêncio, acalme-se." No instante em que ele falou, o vento parou e a tempestade se acalmou, dando lugar a uma paz absoluta. O mar, que antes estava revolto, agora parecia um espelho, refletindo a perfeição do céu claro. Os discípulos, boquiabertos, ficaram em total silêncio. O que acabara de acontecer era algo além de sua compreensão. Como poderia um homem controlar a natureza dessa forma?
Eles estavam diante de alguém que não apenas possuía sabedoria e autoridade, mas que também tinha poder sobre os elementos naturais. Em um momento de pânico, eles descobriram algo profundo sobre a identidade de Jesus. Ele não era apenas um mestre, mas o próprio Filho de Deus, com poder sobre o universo inteiro. Jesus, então, se virou para os discípulos e lhes disse: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Suas palavras eram não apenas um questionamento, mas um convite a um entendimento mais profundo da sua divindade. A tempestade não era apenas uma ameaça física. Ela representava também a tempestade interna de medos e incertezas que cada um dos discípulos carregava dentro de si. Naquele momento, os discípulos não apenas viram o poder de Jesus, mas também foram confrontados com sua própria falta de fé. O medo deles não era só do que estava acontecendo externamente, mas também da dúvida interna, que fazia com que se sentissem vulneráveis e desprotegidos. Jesus, ao acalmar a tempestade, estava também tentando acalmar os corações perturbados de seus seguidores, mas o maior mistério estava por vir. Eles se perguntavam em seus corações quem seria esse homem que tinha tal poder. A questão "quem é esse?" ressoava em seus corações, porque, ao ver Jesus agir dessa maneira, eles começaram a entender que ele não era como qualquer outro ser humano. Ele não era apenas um líder carismático ou um profeta. Ele era o próprio Deus encarnado, com poder para controlar a natureza e a vida. A resposta à pergunta "quem é esse?" seria revelada ao longo do ministério de Jesus. Mas naquele momento, os discípulos apenas começaram a vislumbrar a magnitude de sua identidade divina. A tempestade que Jesus acalmou não foi apenas uma experiência física, mas uma lição espiritual que permanecia em seus corações e em suas mentes. O poder de Jesus sobre a tempestade nos ensina uma lição fundamental. Não importa quão grandes sejam os ventos e as ondas da vida, Jesus é o Senhor sobre tudo. Ele tem poder sobre as forças da natureza, sobre a morte e até sobre o medo que toma conta do nosso coração. Assim como ele estava presente naquele barco, ele também está presente nas tempestades da nossa vida, pronto para nos trazer paz, mesmo nas situações mais aterrorizantes. Depois da tempestade, o silêncio era profundo. O mar, que antes estava agitado, agora refletia a serenidade do céu claro. A calma que se instalou foi quase sobrenatural, mas o impacto daquele milagre deixou uma impressão eterna nos corações dos discípulos. Aqueles homens que haviam seguido Jesus por tanto tempo estavam começando a entender o real significado de sua presença entre eles. Os discípulos, ainda atônitos, olhavam uns para os outros, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Eles sabiam que aquele não era um acontecimento comum, algo que poderia ser explicado pela ciência ou por alguma explicação racional. Algo além do natural estava acontecendo. O medo que antes os dominava começou a dar lugar a uma nova sensação, o medo reverente. Mas o que mais os impressionou não foi apenas o fato de que Jesus havia acalmado a tempestade, mas sim o que ele havia dito antes de fazê-lo. "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Essas palavras ressoaram profundamente em seus corações, pois enquanto estavam diante de um homem que dominava os ventos e as ondas, eles estavam começando a perceber a extensão do poder e da autoridade de Jesus. O poder de Jesus não se limitava apenas aos milagres externos, mas também à transformação interna dos seus seguidores. Ele não estava apenas mostrando seu domínio sobre a criação, mas também desafiando seus discípulos a desenvolverem uma fé mais profunda, mais sólida. A tempestade havia sido uma oportunidade divina para revelar algo muito maior: o convite a confiar plenamente nele, independentemente das circunstâncias externas.
Antes desse evento, os discípulos seguiam Jesus como um mestre. Mas agora, depois de testemunharem seu poder absoluto sobre a natureza, eles estavam começando a perceber que ele era mais do que um simples homem. Ele era o Filho de Deus, enviado para revelar o reino de Deus na terra. As palavras de Jesus não eram apenas palavras de um rabino, mas o próprio poder de Deus se manifestando na terra. Mas, como todos nós, os discípulos eram seres humanos com falhas e fraquezas. A dúvida e o medo continuavam presentes, mesmo depois desse milagre impressionante. A transformação que Jesus queria para eles não era instantânea. Era um processo contínuo de crescimento espiritual e confiança. Ele estava, de forma sutil, moldando-os para serem líderes de uma nova era. Homens de fé que poderiam enfrentar qualquer tempestade, tanto internas quanto externas. À medida que a noite avançava, o barco seguiu seu curso, mas o ambiente nunca mais seria o mesmo. Cada um dos discípulos estava sendo tocado por uma nova revelação. Jesus era Deus em carne, e sua presença trazia consigo uma autoridade que ia além de qualquer poder humano. O que antes parecia um simples mestre viajante, agora se tornava o Salvador, o Rei Eterno que, com uma palavra, podia mudar toda a realidade. Enquanto o barco navegava suavemente pelas águas calmas, os discípulos começaram a refletir sobre a lição mais profunda que estavam aprendendo. A fé não é simplesmente acreditar que tudo vai dar certo, mas confiar que, independentemente do que aconteça, Deus está no controle. Mesmo que a tempestade volte a surgir, Ele estará lá, pronto para trazer a paz que excede todo entendimento. Esse é o convite de Jesus, não para uma vida sem problemas, mas para uma vida de confiança e entrega a Ele, sabendo que Ele é capaz de dominar qualquer tempestade. A transformação dos discípulos não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual, no qual Jesus os moldava, ensinava e desafiava. Mas o evento da tempestade foi um marco importante nesse processo. Eles estavam começando a entender quem Jesus realmente era e qual era o propósito divino por trás de sua vinda ao mundo. A tempestade foi um espelho da jornada espiritual que os discípulos e todos nós precisamos enfrentar. Quando as dificuldades surgem, podemos nos sentir sozinhos, como se estivéssemos à mercê das ondas que nos cercam. Mas Jesus está sempre conosco, nos guiando para a calma, para a paz que Ele oferece. Ele não promete que as tempestades não acontecerão, mas garante que quando elas vierem, Ele estará presente para nos dar a força e a fé necessárias para enfrentá-las. Quando olhamos para as tempestades da nossa própria vida, podemos nos lembrar da experiência dos discípulos no Mar de Galileia. Assim como eles, somos chamados a ter fé e confiar em Jesus, mesmo quando o medo e a incerteza nos cercam. Porque, assim como Ele acalmou o mar, Ele também pode acalmar nossos corações e nos dar a paz que precisamos para superar qualquer dificuldade. Nesse momento, os discípulos não apenas testemunharam o poder de Jesus, mas também começaram a entender a profundidade do seu amor por eles. Jesus não só dominou os elementos, mas demonstrou seu cuidado e compaixão ao acordar e acalmar a tempestade por causa do medo e da angústia de seus discípulos. Ele não os abandonou, mas esteve com eles na tempestade, mostrando que, mesmo quando o medo parece dominar, sua presença traz uma paz inabalável. Essa história nos ensina que com Jesus não estamos sozinhos em nossas lutas. Ele é o Senhor das tempestades e sua presença em nossas vidas é a garantia de que, não importa o que aconteça, podemos encontrar descanso e segurança nele. Após o milagre da tempestade, os discípulos estavam profundamente impactados. O que antes parecia uma simples viagem de barco, transformou-se em uma experiência sobrenatural que desafiava toda a sua compreensão. No entanto,
A verdadeira profundidade da fé que Jesus estava tentando cultivar neles só seria completamente revelada quando enfrentassem outra tempestade. Uma tempestade muito maior e mais próxima da morte. O que Jesus queria realmente ensinar aos seus discípulos era sobre uma fé que não fosse abalada pelas circunstâncias externas. Uma fé que fosse capaz de superar até mesmo a morte. E, embora a tempestade no mar de Galileia tenha sido um grande teste, a verdadeira prova viria mais tarde, quando Jesus se depararia com o caminho para a cruz. A morte não seria o fim de sua missão, mas uma parte crucial dela. Mas o impacto desse evento na vida dos discípulos seria algo que ressoaria para sempre. A ressurreição de Jesus, depois de sua morte na cruz, seria o maior milagre de todos. E a resposta final à pergunta que os discípulos estavam se fazendo durante a tempestade: quem é este? No momento em que Jesus ressuscitasse dos mortos, ficaria claro para eles que ele era, de fato, o Filho de Deus. Não apenas alguém que dominava a natureza, mas também alguém que vencia a morte. Porém, até aquele momento, os discípulos estavam apenas começando a entender a magnitude do poder de Jesus. Depois da tempestade, eles começaram a ver mais claramente que, ao ter poder sobre a natureza, ele demonstrava também seu poder sobre todas as forças da vida e da morte. O que parecia ser um fim, no caso de uma tempestade que ameaçava afundar o barco, estava, na verdade, se transformando em uma poderosa declaração de vida. Quando Jesus ressuscitou, ele não apenas venceu a morte fisicamente, mas também desafiou todos os medos existenciais dos seres humanos. Ele mostrou que mesmo quando a morte parece estar à porta, há uma promessa maior de vida eterna com ele. Para os discípulos, essa revelação foi avassaladora. A tempestade do mar tinha sido uma lição sobre confiar em Jesus em meio aos desafios da vida. Mas a ressurreição foi a lição sobre confiar em Jesus além da morte. Uma confiança que transcende tudo o que podemos entender como finito. Jesus, ao dominar a tempestade, não apenas ensinou a seus discípulos que ele tinha o poder sobre os elementos da natureza, mas também que ele estava preparando-os para um evento que mudaria tudo. Sua própria morte e ressurreição. E eles ainda não entendiam o quanto esse evento seria transformador, mas aos poucos as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O que começou como uma simples viagem de barco se tornaria o cenário para uma lição eterna sobre o domínio divino sobre todas as coisas, incluindo a morte. Enquanto os discípulos continuavam a seguir Jesus, a tensão entre o medo e a fé continuava a crescer dentro deles. Eles ainda eram humanos e, como tal, estavam propensos ao medo e à dúvida. Mas à medida que testemunhavam milagres extraordinários, suas vidas começaram a ser moldadas pela força invisível de uma fé inabalável. Eles começaram a compreender que não podiam depender das circunstâncias externas para fundamentar sua fé. A verdadeira fé que Jesus procurava não se baseava em respostas imediatas ou milagres visíveis, mas na confiança plena no caráter divino de Deus. Essa confiança foi o que permitiu que os discípulos suportassem os momentos mais difíceis de suas vidas, como a crucificação de Jesus. Quando o Senhor foi preso, julgado e condenado, muitos deles sentiram que todas as suas esperanças haviam sido frustradas. Parecia que a tempestade que haviam vivido com ele no barco era apenas uma sombra do que estavam prestes a enfrentar. Jesus estava prestes a ser crucificado. E com isso, muitos acreditavam que o fim havia chegado. Mas o que eles não sabiam era que o próprio Jesus estava, de alguma forma, controlando aquela tempestade também. Ele havia se entregado de forma voluntária, cumprindo as Escrituras e o plano eterno de Deus para a salvação da humanidade. Quando Jesus foi colocado na cruz, não foi um sinal de derrota, mas uma vitória sobre o pecado e a morte.
A morte de Jesus na cruz parecia ser o ápice de uma grande tempestade, mas foi na ressurreição que ele provou que a tempestade não era o fim. A vitória sobre a morte é a maior de todas as vitórias, pois confirma que em Cristo a morte não tem a última palavra. Jesus demonstrou com sua ressurreição que o medo da morte não precisa mais controlar nossas vidas. A fé que Jesus estava tentando ensinar aos seus discípulos não era uma fé que se limitava ao controle de uma tempestade no mar. Era uma fé que deveria transcender todas as tempestades da vida, incluindo o medo da morte. Essa fé não depende das circunstâncias favoráveis ou da ausência de problemas, mas se baseia na confiança de que Jesus é, de fato, o Senhor sobre tudo, até sobre a morte. Hoje, mais do que nunca, essa fé é crucial para os cristãos. Vivemos em um mundo cheio de incertezas e tempestades, e é fácil cair na tentação de se desesperar. Mas a história de Jesus dominando a tempestade e ressuscitando dos mortos nos lembra que, independentemente do que aconteça, Jesus tem a última palavra. Ele é o Senhor sobre a vida e a morte, e sua ressurreição é a prova final de que em Cristo temos uma esperança que vai além da morte. Por meio da fé em Jesus, podemos enfrentar nossas próprias tempestades, sabendo que no final, Ele nos levará à paz eterna. Após a ressurreição de Jesus, o mundo jamais seria o mesmo. Os discípulos, que haviam passado por tantas provações e momentos de dúvida, começaram a entender que Jesus não era apenas o mestre que havia controlado a tempestade no mar de Galileia. Ele era, agora, o Salvador do mundo, aquele que vencia as forças mais profundas e imponentes da vida, incluindo a própria morte. A paz que ele prometia não era apenas uma paz momentânea ou superficial, mas uma paz duradoura que transcendia qualquer circunstância terrena. Jesus não se limitava a ser um mestre que apenas curava doenças e acalmava tempestades. Ele trazia uma paz que era a resposta final para todas as angústias humanas. A paz de Jesus não era uma mera ausência de conflito ou de sofrimento. Era a paz que, mesmo em meio à tempestade, permitia que os corações permanecessem firmes. Era a paz de saber que, independentemente dos ventos contrários ou das ondas que se erguem, a presença de Deus está conosco. Ao longo de seu ministério, Jesus proclamou que ele era a paz verdadeira. Em João 14:27, ele diz: "Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá." Essa paz que ele oferecia não era uma paz fugaz, dependente de condições externas, mas uma paz que brotava da sua própria natureza divina e que poderia habitar nos corações daqueles que o seguiam. Para os discípulos, esta era a maior lição que eles aprenderiam. A paz de Jesus não era algo que o mundo podia oferecer, mas algo que somente ele, como Filho de Deus, poderia dar. Ao ver Jesus ressuscitar dos mortos, os discípulos começaram a perceber que a verdadeira vitória não estava em escapar das tempestades da vida, mas em encontrar paz nelas, sabendo que Cristo estava no controle. Mesmo diante do sofrimento e da morte, a fé em Jesus dava a eles uma confiança inabalável. A paz que ele trazia não era uma paz de ausência de luta, mas uma paz que permanecia no coração, independentemente do que acontecesse ao redor. Essa paz que Jesus dá é, na verdade, uma transformação interior. Quando os discípulos estavam com ele no barco, no meio da tempestade, o medo havia dominado seus corações. Eles não conseguiam ver além da tempestade e estavam prontos para desistir. Mas quando Jesus os desafiou a ter fé, ele não os estava convidando a uma simples aceitação passiva das circunstâncias. Ele estava lhes oferecendo a verdadeira paz, a paz que brota de uma confiança inabalável em sua autoridade sobre todas as coisas. O verdadeiro legado de Jesus não é apenas sua morte e ressurreição,
mas o ensinamento de que, em sua presença, podemos encontrar uma paz que é mais profunda do que qualquer tempestade que possamos enfrentar. Essa paz é algo que os discípulos começariam a viver e a proclamar, mesmo depois da ascensão de Jesus. Como vimos no livro de Atos, os apóstolos enfrentaram muitas dificuldades e perseguições, mas a paz de Cristo continuou a ser a força motriz que os sustentava. Mas como podemos nós hoje experimentar essa paz? Como podemos viver de forma confiável e segura, mesmo quando enfrentamos nossas próprias tempestades? A resposta está na confiança em Jesus, o Senhor dos ventos e das ondas. Ele é aquele que diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. A paz que Jesus oferece é um convite para descansar nele, para confiar que ele está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. A experiência de Jesus com seus discípulos na tempestade é uma metáfora profunda para as dificuldades que todos nós enfrentamos. Quando estamos no meio de nossas próprias tempestades, seja na forma de dificuldades financeiras, relacionamentos quebrados ou crises de fé, a paz de Jesus ainda está disponível. A paz de Cristo não é condicionada às circunstâncias. Ela é uma paz que vem da confiança de que Ele está conosco, agora e para sempre, em todos os momentos da nossa vida. No entanto, como os discípulos, muitas vezes somos rápidos em duvidar da presença de Jesus em nossas tempestades. Quando as dificuldades se acumulam, o medo e a ansiedade podem tomar conta de nós, fazendo-nos esquecer que Ele está no barco conosco. Mas a lição que devemos aprender é que a paz de Jesus está disponível, não importa o tamanho ou a intensidade da tempestade. Além disso, a paz de Jesus também é contagiante. Quando os discípulos experimentaram a paz em meio à tempestade, essa experiência foi algo que eles desejavam compartilhar com outros. Como cristãos, nossa missão é levar essa paz ao mundo. Assim como Jesus acalmou o mar, Ele também nos chama a ser instrumentos de paz nas vidas das pessoas ao nosso redor. Em um mundo cheio de tumulto e desespero, os seguidores de Cristo são chamados a ser portadores dessa paz que excede todo o entendimento. O legado de Jesus é, portanto, uma paz que transcende as tempestades da vida. Ele nos convida a viver em sua paz, a confiar em seu controle soberano e a compartilhar essa paz com um mundo que desesperadamente precisa dela. Ao dominarmos a tempestade, Jesus não apenas mostra seu poder sobre a criação, mas também nos convida a viver de uma maneira que reflete a confiança plena em seu governo sobre todas as coisas. À medida que os discípulos continuaram a seguir Jesus, muitos deles começaram a perceber que a verdadeira transformação não ocorreria apenas quando as tempestades externas fossem acalmadas, mas quando suas próprias vidas fossem radicalmente mudadas pela fé. A tempestade no mar de Galileia foi uma lição de fé diante da adversidade. Mas o verdadeiro desafio para os discípulos seria colocar essa fé em prática, confiando em Jesus, não apenas nas tempestades físicas, mas também nas tempestades internas. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos de várias formas, mostrando-lhes que ele não estava apenas derrotando a morte fisicamente, mas também preparando-os para uma missão muito maior. Ele sabia que sua missão na terra estava chegando ao fim, mas o trabalho dos discípulos estava apenas começando. Eles teriam que sair e pregar o evangelho a todo o mundo, enfrentando tribulações, perseguições e, em muitos casos, a morte. Jesus sabia que para que seus discípulos fossem capazes de cumprir essa missão, eles precisavam de uma fé que fosse mais profunda do que simplesmente confiar nele em momentos de crise.
Eles precisavam de uma fé que fosse transformadora, uma fé que os fizesse ver o mundo de uma maneira completamente nova e que os capacitasse a viver conforme os princípios do reino de Deus. Quando Jesus desafiou os discípulos a viverem de acordo com a sua palavra, ele os estava convidando a experimentar uma transformação interior. A verdadeira fé não é apenas acreditar que Jesus pode acalmar uma tempestade externa. A verdadeira fé é acreditar que Ele pode acalmar as tempestades internas, aquelas que muitas vezes são mais difíceis de lidar. Ele não apenas nos ensina a confiar nele quando estamos em perigo físico, mas também quando estamos enfrentando nossos próprios medos, inseguranças e dúvidas. Após sua ressurreição, Jesus se apresentou a seus discípulos não como alguém distante, mas como alguém profundamente próximo, disposto a caminhar ao lado deles em todas as situações. Ele não queria apenas que os discípulos vissem seus milagres. Ele queria que eles experimentassem a transformação que sua presença trazia. Jesus os desafiava a viver pela fé em cada aspecto de suas vidas, mesmo quando não havia uma tempestade visível à vista. Ele sabia que, para que os discípulos cumprissem sua missão de espalhar o Evangelho, precisariam dessa fé transformadora que nasce da intimidade com Ele. A fé que Jesus nos convida a ter é uma fé que vai além da confiança, apenas nas situações favoráveis. Ele nos desafia a confiar nele, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Ele não quer que nossa fé seja dependente das circunstâncias externas, mas que ela seja firme e inabalável, fundamentada em sua natureza imutável e em suas promessas. Mesmo diante de perseguições e dificuldades extremas, ele nos chama a confiar nele, sabendo que ele é o Senhor sobre todas as coisas. Foi com esse tipo de fé transformadora que os discípulos começaram a agir após a ascensão de Jesus. Eles não foram mais os homens medrosos que temiam as tempestades no mar de Galileia. Eles se tornaram homens dispostos a enfrentar qualquer adversidade, pois haviam sido transformados pela ressurreição de Jesus. A tempestade no mar foi apenas o início de uma jornada de fé que os levaria a confiar em Jesus em todas as situações, incluindo a mais difícil de todas, a morte. A fé que Jesus estava ensinando não era uma fé que se baseava apenas em milagres e demonstrações de poder. Era uma fé que se baseava na confiança em seu caráter e em sua autoridade. Quando Jesus disse aos discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Ele estava apontando para a raiz do problema, a falta de confiança em seu poder soberano. O medo deles não era apenas causado pelas ondas e ventos fortes, mas pela dúvida de que Jesus estava realmente no controle. Mas quando eles começaram a entender quem ele era e o que ele estava fazendo, sua fé começou a se transformar. Jesus sabia que os discípulos, assim como todos nós, enfrentariam dificuldades que exigiriam uma fé que fosse mais profunda e mais forte do que qualquer tempestade física. O chamado de Jesus para seus seguidores é o chamado a uma fé que é capaz de transformar nossas vidas de dentro para fora, nos capacitando a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, independentemente das circunstâncias externas. Verdadeira fé é aquela que nos transforma, que nos permite olhar para as tempestades da vida com uma perspectiva diferente. Em vez de ver a tempestade como um obstáculo, vemos nela uma oportunidade para crescer em nossa confiança em Jesus. Em vez de sermos consumidos pelo medo, somos desafiados a descansar na paz que Ele oferece. E assim como Ele acalmou as tempestades no mar, Ele também pode acalmar as tempestades em nosso coração. Esse tipo de fé é o que os discípulos passaram a viver após a ressurreição de Jesus. Eles foram cheios do Espírito Santo e, com coragem, começaram a pregar a mensagem de Cristo, enfrentando perseguições, prisões e até mesmo a morte.
Eles não eram mais os mesmos homens que temiam a tempestade no mar. Eles se tornaram homens de fé inabalável que confiavam em Jesus em todas as situações. A mensagem de Jesus, portanto, não é apenas sobre enfrentar tempestades externas, mas também sobre transformar a maneira como enfrentamos as tempestades internas da vida. Ele nos convida a confiar nele, não apenas nos momentos de crise, mas em todos os momentos de nossas vidas. A fé que ele oferece é uma fé que transforma, que nos dá paz e confiança, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar desmoronando. Com a ressurreição de Jesus, seus discípulos receberam um novo propósito e missão que se estenderiam além de qualquer tempestade ou adversidade que enfrentassem. Eles não estavam mais destinados a serem simples seguidores, mas estavam sendo chamados a se tornar líderes do novo movimento que tomaria o mundo de assalto. Jesus os havia capacitado não apenas a sobreviver às tempestades, mas a se tornarem conquistadores, com a missão de espalhar a mensagem de sua paz e vitória por toda a terra. O impacto da ressurreição de Jesus não foi apenas uma confirmação de seu poder sobre a morte. Foi um chamado à ação. Ele os comissionou a irem e fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ele havia ordenado. Mateus 28, 19 e 20. Este foi o momento em que os discípulos foram transformados de meros observadores de milagres em agentes ativos do reino de Deus. A missão dos discípulos não seria fácil. Eles enfrentariam perseguições, prisões e até mesmo a morte, como muitos deles experimentaram em suas vidas. Mas a grande diferença agora era que eles tinham um propósito divino e uma confiança inabalável em Jesus, que havia dominado a tempestade no mar e derrotado a morte na cruz. Eles não eram mais homens com medo das dificuldades, mas homens com fé na vitória final de Cristo. O chamado de Jesus para ser conquistadores no reino de Deus vai além de simplesmente espalhar sua mensagem. Ele chama os discípulos, e por extensão todos nós, a viver uma vida que reflita a vitória de Cristo sobre as forças do mal. Isso significa viver com a confiança de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, a vitória final já foi conquistada na cruz. Nossa missão, portanto, é viver de acordo com essa vitória, ajudando outros a encontrar a paz e a esperança que Jesus oferece. O conceito de conquista no reino de Deus é muitas vezes mal interpretado. Ao contrário das conquistas humanas, que envolvem poder, controle e dominação, as conquistas de Cristo são baseadas no serviço, no amor e na verdade. Jesus não nos chama a conquistar os outros com violência ou manipulação, mas a conquistar corações através da graça, da misericórdia e da proclamada paz do Evangelho. O cristão conquistador é aquele que, em meio às dificuldades, continua a confiar em Jesus e a viver sua missão com amor e coragem. A vitória que Jesus conquistou não é apenas uma vitória futura, mas uma realidade presente. O reino de Deus já começou, e como seus seguidores, somos chamados a viver como cidadãos desse reino agora, não amanhã. As tempestades que enfrentamos hoje, sejam elas internas ou externas, não podem nos deter, pois sabemos que em Cristo temos a vitória. Ele já venceu o mal, e nós, como seus seguidores, também somos mais do que vencedores. A paz que Jesus oferece não é uma paz que nos isola dos problemas da vida, mas uma paz que nos capacita a enfrentá-los com fé e coragem. Ele nos chama a ser conquistadores de corações, a levar sua luz para um mundo perdido e a proclamar sua vitória sobre o pecado e a morte. Cada discípulo de Cristo é chamado a ser um embaixador do reino, levando a mensagem de paz e reconciliação para aqueles ao nosso redor.
E assim como os discípulos experimentaram um crescimento de fé através das tempestades em suas vidas, também somos desafiados a crescer na nossa confiança em Cristo, independentemente das dificuldades que encontramos. As tempestades não desaparecerão, mas o nosso entendimento de quem Jesus é e o que Ele já fez por nós crescerá. O poder que Ele demonstrou ao acalmar a tempestade no mar de Galileia é o mesmo poder que está disponível para nós hoje. Ao viver como conquistadores, somos chamados a ser pessoas de fé inabalável que não temem as tempestades, mas confiam no Senhor dos ventos e das ondas. Jesus nos oferece uma paz que nos capacita a enfrentar qualquer dificuldade, sabendo que a vitória já está garantida. Ele não nos chama a sermos heróis em nossas próprias forças, mas a confiarmos totalmente em sua força e autoridade. O legado de Jesus não é apenas sobre sua morte e ressurreição, mas sobre a missão que Ele nos deixou. Ele nos chamou para ser luz em um mundo de trevas, para proclamar a mensagem de salvação e paz, e para viver como aqueles que sabem que em Cristo somos mais do que vencedores. Somos chamados a enfrentar as tempestades com fé, a viver com coragem e a conquistar os corações através do amor de Deus. E assim o chamado de Jesus para seus discípulos é também um chamado para nós hoje. Não importa onde você esteja ou o que esteja enfrentando, Jesus está ao seu lado. Ele é o Senhor das tempestades e o Rei da paz. Ele nos chama a viver como conquistadores, confiantes na sua vitória e proclamando sua paz para o mundo. A tempestade pode ser forte, mas a paz de Cristo é mais forte ainda.